Missões, projeto de Deus, tarefa da igreja. E a igreja somos nós. O texto bíblico, Atos, capítulo 1, versículo 8, palavras do Senhor Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Que essa palavra, irmãos, não seja apenas para instrução, para formação, mas também para transformação. O que temos neste versículo é a repetição, com outras palavras, da missão que Jesus deixou para a igreja anteriormente descrita nos 4 evangelhos. É algo tão importante, irmãos, tão essencial, que está registrado nos 4 evangelhos, e se não fosse já o suficiente, ainda registra no livro de Atos. Em Mateus, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, quem deu essa ordem é quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, a mesma missão é descrita da seguinte forma: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O evangelista Lucas descreve a missão deixada por Jesus dessa maneira. E disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. No Evangelho de João, 4º Evangelho, encontramos Jesus a dizer aos seus seguidores que estava a transmitir-lhes a mesma missão que ele havia recebido do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Irmãos, nesse texto de João, fica bem evidente, fica claro, que a missão que nos foi deixada por Jesus é exatamente a continuação ou a continuidade da obra que ele começou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, para continuar a minha missão. Em outra ocasião, Jesus já havia dito que o Pai o havia enviado a este mundo para buscar e salvar os pecadores perdidos. E agora ele diz: assim como o Pai me enviou para buscar e salvar o que se havia perdido, também eu vos envio a vós. Esta é a missão. A igreja está neste mundo, nós existimos como igreja para darmos continuidade à obra que Jesus começou a fazer. A obra de Cristo não terminou com a sua volta ao céu, mas deixou-nos aqui para dar continuidade a esta obra. Irmãos, Lucas, que além de escrever o Evangelho de Lucas, também escreveu o livro de Atos, e Lucas, ele confirma esta ideia logo na introdução do livro de Atos, onde descreve exatamente os atos da igreja. O livro de Atos é isso, é a história dos atos da igreja que deu continuidade à obra que Jesus começou a fazer. Lá no versículo
primeiro, logo no início, ele diz assim, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Observe, irmãos, começou, não terminou. Ele começou. Jesus começou a fazer a obra missionária de buscar e salvar pecadores perdidos e continua a fazer esta obra ainda hoje através da igreja. Lucas deixa isso claro. O que está nos evangelhos foi apenas o começo da obra de Cristo. Atos é a continuação dessa obra por meio da igreja no poder do Espírito Santo. Por isso ele disse, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Vou continuar a minha obra. Agora, irmãos, prestem atenção. A obra de Jesus através dos seus discípulos e da igreja não terminou no livro de Atos. O livro de Atos continua a ser escrito. Um detalhe importante é que o livro de Atos não tem uma conclusão formal. Não termina como uma bênção apostólica, não termina como uma saudação, não tem conclusão. Ele termina com Paulo em Roma, ainda a pregar, a mostrar com isso que a missão não terminou naquela geração. E louvado seja o Senhor, porque não terminou naquela geração, porque se tivesse terminado, hoje nós não estaríamos aqui, nem conheceríamos a Jesus. É porque o livro de Atos continua a ser escrito, a história continua a ser escrita. Não houve uma conclusão, mas continuou no decorrer dos séculos. E continua até hoje e continuará até a volta de Cristo. Por isso ele disse, estarei convosco até o fim do mundo. Porque a missão continua. Alguns dizem que o nome mais apropriado para o livro de Atos não seria Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos ou através da igreja. E como Jesus disse lá na grande comissão, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, significa que os atos do Espírito Santo através da igreja não terminou, mas essa história continuou a ser escrita em cada geração e continuará a ser escrita até a volta de Cristo. Os atos do Espírito Santo através da igreja continua. A história continua a ser escrita. Cada geração de cristãos que já passou por esse mundo escreveu um novo capítulo no livro de Atos. O mesmo Espírito que atuou através da igreja primitiva ainda está aqui para atuar através de nós. Então, irmãos, com esse pensamento, se fôssemos escrever a história dos atos do Espírito Santo através da nossa igreja, nesse momento atual, se fôssemos escrever a história, que história seria escrita? Uma história de ação? Ou uma história de negligência e omissão? Uma história de obediência e fé? Ou uma história de indiferença, acomodação, incredulidade? Jesus revela 3 elementos essenciais no texto de Atos 1:8 que precisamos entender para sermos fiéis na continuação da obra de Jesus ou dos atos do Espírito Santo através da nossa igreja. Porque agora é a nossa vez, irmão, de escrever a história. É a nossa vez de escrever mais um capítulo no livro de Atos. Mas existem 3 elementos que precisamos entender para sermos fiéis. Nossa identidade, a abrangência da nossa missão e o poder para realizar a missão.
Eu não vou esgotar isso hoje. Hoje eu vou falar apenas da nossa identidade. No próximo domingo falarei dos outros 2 pontos. Nossa identidade. O que é identidade? A psicologia define como aquilo que caracteriza e identifica um indivíduo ou uma comunidade. Por exemplo, a nossa identidade é a Igreja Batista de Setúbal. Mas como cristãos temos outra identidade. No texto de Atos 1:8, Jesus nos caracteriza ou nos identifica como testemunhas. Essa é a nossa identidade. Ele disse: e sereis minhas testemunhas. É isso que nós somos. Testemunhas de Cristo. Tem aí aceita testemunha de Jeová. Não, nós somos testemunhas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Jesus não disse: e sereis pregadores, cantores, líderes, administradores e tampouco espectadores. Eu quero enfatizar essa questão de espectadores, porque há alguns que estão na igreja como meros espectadores. Não se comprometem, não se envolvem, não se dispõem a ser um membro atuante do corpo. Não aceitam que a obra missionária é tarefa de cada um de nós. Mas para o verdadeiro cristão, não pode ser assim. Porque Jesus nos identifica como testemunhas. Essa é a nossa identidade. Somos testemunhas de Jesus. E toda testemunha é um elemento ativo e não passivo. É quem fala do que viu, ouviu e viveu. Na resposta que Pedro e João deram aos líderes religiosos da sua época, que queriam proibi-los de testemunhar de Cristo sob ameaça, e nós temos na resposta de Pedro e João uma exata definição do que é uma testemunha. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Ameaça. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é uma testemunha, fala do que viu, do que ouviu. Não podemos deixar. Então, uma testemunha é alguém que relata o que viu e ouviu. Não somos advogados que precisam argumentar em favor de Jesus, em favor do cristianismo, não. Nem filósofos que precisam inventar uma nova verdade, não. Somos simplesmente testemunhas oculares e auriculares da obra que Cristo realizou em nossa própria vida. Da nossa experiência com Ele, daquilo que fez por nós, o que éramos antes de Cristo e o que agora somos. Irmãos, isso torna a missão acessível a todos. Não tens que ser um teólogo erudito para ser testemunha de Jesus. Talvez não te sintas um grande pregador ou teólogo, mas pode certamente contar o que Jesus fez por ti, da sua vida com Cristo. Podes contar da tua experiência com Cristo. O que eras antes de Cristo, o que és agora. Fala do que Cristo fez por ti, da nova vida, da alegria que tens em Cristo, das bênçãos.
como é bom ser cristão. Mas para isso é necessário que realmente tenhas vida com Cristo. É necessário, porque ser testemunha é mais do que falar, é também viver a vida de Cristo. As pessoas só vão ouvir o que falas se a tua vida for coerente com o teu testemunho. Irmãos, eu já cansei de ouvir, mas para ser cristão igual aquele ali, eu prefiro não ser. Há pouco tempo eu vi algo assim. Mas tu não sabe como é que aquela pessoa é lá, naquele lugar. Na tua igreja pode ser santo, mas lá não. As pessoas só vão ouvir o que fala se a tua vida for coerente com o teu testemunho. Se vais dizer, Cristo mudou a minha vida, tens que viver realmente como nova criatura transformada por Jesus. As pessoas a quem vamos testemunhar de Cristo não precisam apenas de uma nova religião, não. Para que possam crer na nossa mensagem, precisam ver em nós pessoas que refletem Jesus no caráter, nas escolhas, nas palavras, na vida diária, no trabalho, no casamento, em geral. Ser testemunha é ser crente dentro e fora da igreja. Dentro e fora. É ter a mesma vida espiritual na igreja e na rua. É ser alguém que, ao ser observado, glorifica a Cristo. E a pessoa diz, ali está um cristão. Mas, irmãos, a fiel testemunha, além de precisar viver uma vida cristã autêntica, também precisa falar. Também precisa falar. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, pastor, eu dou testemunho com o meu comportamento, com a minha vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas não existe testemunha muda. Não existe. Somos testemunhas de Cristo. Temos que falar de Cristo. Pessoas que estão ao nosso alcance. Como disse Pedro e João, não podemos deixar de falar. Falar. Então, testemunho com a vida é importante. Mas o testemunho com a boca deve ir junto. Deve ir junto. O apóstolo Paulo estava em perigo. Estava a ser ameaçado por pregar o evangelho, tinha medo, porque ele era ser humano como nós. Então, numa noite, ele teve uma visão do Senhor Jesus, Atos 18, 9 e 10, e disse o Senhor em visão de noite a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, quando eu li esse texto aqui, eu lembrei de Setúbal. Tem muito povo nesta cidade. Quantos habitantes tem em Setúbal? 180 mil, acho que por aí assim. Quantos cristãos autênticos tem nessa cidade? Acho que nem 1%. 1% seria 1.800. Estou a falar cristãos de verdade, não religioso. Religioso, todo mundo diz que tem religião, né? Tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, Jesus tem muito povo nesta cidade aqui de Setúbal. Aos irmãos que não vêm nos cultos de quinta-feira, eu quero dizer uma coisa. Sabe que agora, toda quinta-feira, estamos a orar pela salvação de portugueses que moram aqui em Setúbal? Está no meu coração encher essa igreja aqui de português. Os africanos são bem-vindos. Os brasileiros, mais ou menos. Leste europeu também é bem-vindo.
E agora temos até um da Bélgica, né? Muito bem-vindo, meu irmão. Italiano, bem-vindo. Mas, irmãos, a igreja está em Portugal. Então a maioria aqui tem que ser de português e hoje não é. Mas Deus tem muito português para salvar nesta cidade. Então fale, não te cale. E vou mais além. Deves estar disposto a testemunhar de Cristo, ainda que isto signifique sair da tua zona de conforto, ou ainda que te custe algum sacrifício. Sabe por que eu digo isto, irmãos? Isso está implícito no significado da palavra testemunha no grego. Sabe qual é o significado dessa palavra no grego, no original em que a Bíblia foi escrita? Mártir. Mártir. Esse é o significado. Mártir. A ideia aqui não é apenas falar de Jesus, mas estar disposto a qualquer sacrifício para dar testemunho de Cristo, como no caso de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi apedrejado até a morte por dar testemunho de Cristo e se tornou o primeiro mártir cristão. Como no caso de Pedro e Paulo e os demais apóstolos que foram martirizados por darem testemunho de Cristo. Jamais, jamais serás uma testemunha fiel se não estiveres disposto a seres um mártir. Um mártir. E aqui não estou a falar de ser apedrejado como Estevão, decapitado como Paulo, ou crucificado de cabeça para baixo como Pedro. Não. Mas se vai ser uma testemunha fiel, tem que estar disposto a ser um mártir. Ou seja, disposto a algum sacrifício. Algum sacrifício. Pode ser o sacrifício de ter que sair da tua zona de conforto. Sacrifício do teu tempo. Quando dedicas tempo a evangelizar alguma pessoa, a discipular. Sacrifício de oferecer a tua casa para hospedar um pequeno grupo de estudo bíblico e convidar seus amigos, seus vizinhos. Para alguns é sacrifício. Sacrifício do teu dinheiro, de deixares de comprar algo ou de fazeres algo que te dará prazer para contribuir de forma generosa para o sustento da obra de Deus. Eu sei que alguns irmãos que ofertaram para missões deixaram de comprar algo que poderiam comprar com aquele dinheiro. Mas ofertaram. Pode ser o sacrifício de mudar de cidade ou mudar de país, como fazem os missionários. O importante é saberes que para seres uma testemunha fiel há um custo. Há um custo. Jesus mesmo disse, faça o cálculo primeiro. Calcule o custo antes de decidir seguir-me. Calcule o custo, que é um custo. Tem um preço e precisa de estar disposto a pagar esse preço, nem que seja, como já disse, sair da tua zona de conforto. E nem isso alguns querem fazer. Eu enfatizo essa questão, irmãos, porque é aí que muitos crentes pecam, não estão dispostos a sair da sua zona de conforto para testemunharem de Cristo. Mas o teu chamado é este, esta é a tua identidade. A partir do momento que aceitaste a Cristo como Senhor e Salvador, Ele te caracterizou, te identificou como testemunha sua. E sereis minhas testemunhas. Observa o que ele diz em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Então, irmão, ser testemunha de Cristo não é uma opção, é uma obrigação.
Não é uma escolha nossa. Vós não escolheste, eu escolhi. É uma tarefa dada por Jesus e que deve ser cumprida por cada um de nós, custe o que custar. Pedro e João mostraram que entenderam isso perfeitamente quando, apesar da ameaça, responderam: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Temos que obedecer a Deus. Os primeiros cristãos também entenderam isso e não deixaram de testemunhar de Cristo, apesar da perseguição que se levantou contra eles logo após o apedrejamento até a morte sofrida por Estevão. Atos 8, de 1 a 4, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja, uma grande perseguição que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Imagina esta cena, irmãos. Mulheres sendo agarradas pelo cabelo e arrastadas até a prisão. Homens sendo arrastados. Que crime cometeram? Serem testemunha de Cristo. Esse foi o crime. Mas o que aconteceu? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, apesar da ameaça, apesar da prisão, apesar do martírio, não deixaram de testemunhar, iam por toda parte anunciando a palavra. E nós, por muito menos, deixamos de ser testemunha. Apesar das ameaças, apesar das perseguições, apesar do alto preço que tiveram que pagar, aqueles primeiros cristãos continuaram a permitir que os atos do Espírito Santo continuassem a ser realizados através deles para a propagação do Evangelho. E quanto a nós, e quanto a ti, o Espírito Santo ainda está neste mundo e deseja continuar a obra que Jesus começou para a salvação dos pecadores através de nós. Sereis minhas testemunhas. A linda história dos atos do Espírito Santo através da igreja ainda não terminou, continua a ser escrita. E nós temos o privilégio de fazer parte desta história. E a questão é, vamos fazer parte desta história ou a história que escreveremos será de uma igreja desobediente, indiferente e infiel à missão deixada por Jesus? A resposta a esta pergunta depende de cada um de nós, que formamos a primeira igreja evangélica batista de Setúbal. E devemos, irmãos, considerar que o preço que hoje temos que pagar, por mais alto que seja, nem de longe se compara ao preço que os primeiros cristãos tiveram que pagar. E graças a este preço que eles pagaram, o Evangelho chegou até nós. Eu vou concluir essa mensagem, vou contar aqui para os irmãos, já contei há uns 5 ou 6 anos atrás, então a maioria aqui acho que nem ouviu ainda, uma lenda. Não está na Bíblia não, tá, irmãos? É lenda. Está no Evangelho de Ricardo, capítulo 2, versículo 3. E a lenda diz o seguinte: Jesus voltou ao céu. Depois da sua morte, ressurreição, voltou glorificado ao céu e foi recebido com muita festa pelos anjos. A Jesus reuniu os anjos para contar da sua obra, desde o seu nascimento, dos milagres que ele realizou. Os anjos alegres davam glória a Deus. Eu curei cego, aleluia. Eu curei paralítico, glória a Deus. Eu ensinei a muita gente. Ressuscitei mortos e os anjos felizes. Mas ficaram tristes quando Jesus disse: eu fui traído por um amigo chamado Judas.
Eu fui levado a um julgamento, fui condenado, fui martirizado, fui cravado numa cruz, e os anjos ficaram tristes. Eu morri, mas no terceiro dia ressuscitei para a salvação dos pecadores. E os anjos disseram: glória a Deus, aleluia. E agora estou aqui de volta, e a salvação está disponível para todo aquele que nele crê. Mas aí o anjo Gabriel, preocupado: mas Senhor, o Senhor voltou para o céu, e agora? Quem é que vai contar essa linda história para que as pessoas possam crer em Ti? Aí Jesus disse: Gabriel, eu deixei lá a minha igreja. Eu deixei lá um grupo de crentes e disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E vão pregar até os confins da terra. Mas Gabriel, a conhecer o coração dos homens, disse: mas Senhor Jesus, homens, igreja, e se eles falharem? Aí Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro plano. A igreja é meu único plano, não há um plano B. Irmãos, se nós falharmos, não há outro plano. Deus conta com a igreja que Ele deixou aqui nesse mundo. Não há plano B. Nós somos o único plano de Deus para que a mensagem de salvação chegue aos pecadores perdidos. Então, que sejamos testemunhas fiéis a entender que missões é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. E a tarefa de cada um de nós. Porque Jesus não tem outro plano. Nós somos o único plano de Jesus para que essa mensagem chegue às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e precisam ser salvas. Amém? Vamos ficar em pé, irmão.